Primeiro vídeo da série sobre empreendedorismo, negócios, sendo um jovem brasileiro empreendendo. E esse é um projeto que eu quero para 2026 para documentar a jornada com empreendedorismo, com as coisas que eu faço, com os pensamentos que eu tenho de negócios, com histórias reais de clientes, de casos, como eu conduzo as minhas duas empresas, como eu vou atrás de bater a meta, não só minha, como dos meus clientes. E aqui é um espaço para poder compartilhar aprendizados e principalmente direção para quem está perdido ou pessoas que estão pensando muito antes de querer fazer algo. Mas antes eu preciso me apresentar. Eu sou o Lucas Zanetti, apaixonado por empreendedorismo, por Fórmula 1. Inclusive tem aqui uns ingressos da Fórmula 1 que eu guardo com muito carinho. E eu comecei a trajetória de empreendedorismo há muito tempo atrás e por muita influência da própria família. Quando eu e meu irmão a gente era criança, a gente tinha carrinho de coleção e alguns tijolinhos que a gente brincava de abrir loja de carro, concessionária. A gente fingia que tinha a fábrica que fabricava o carro, etc. A gente tinha esse mundo lúdico muito por conta da influência do meu pai, que sempre foi aí sim o empreendedor tradicional brasileiro, de empreender por necessidade, de ter um problema, não sei como vou resolver, mas eu vou atrás. Então eu fui criado numa escola viva de dificuldades que potencializou eu estar onde eu estou hoje, né? E esse daqui vai ser um estilo de quadro com muita verdade, com uma forma de conversar com outros empreendedores e empresários que às vezes não tem com quem falar esses problemas ou essas ideias, ou por não terem tantas pessoas com a mesma energia que acreditem. Então isso aqui vai ser uma comunidade para a gente se ajudar. Eu, apesar de ter 5 anos empreendendo com meu próprio CNPJ, mas estar envolvido em mundo de negócios desde 2018, quando eu tinha 18 anos de idade, eu entendo um pouco. Mas tem muita gente que entende muito mais do que eu de negócio, teve muito mais resultado. Só que hoje eu diria que eu estou no segundo degrau. Então eu estou olhando para cima, vendo pessoas com uma referência, mas também estendendo a mão para pessoas que gostariam de começar. E lá atrás, quando eu e meu irmão, voltando na história de mim e do meu irmão, quando a gente era criança, uma das coisas que a gente fazia era buscar ganhar dinheiro para comprar a bala do final de semana, porque os recursos eram limitados em casa. Apesar do meu pai ser o famoso empreendedor brasileiro, era literalmente um empreendedor brasileiro que pagava o almoço para comer a janta. Tem uma expressão que é assim, né? Então o dinheiro, a gente nunca passou fome nem nada, mas o dinheiro faltava para as coisas de luxo, né? Por assim dizer. E por conta disso, meu irmão, a gente abriu uma lojinha de mel, que foi o que mais deu certo quando eu era criança, né? Que na saída do colégio a gente vendia aqueles melzinhos por 10 centavos. E para a gente ganhar mais dinheiro, o que a gente fazia? Pegava um saquinho chup-chup, colocava 10 unidades do sachê do mel para vender um pouco mais caro, só que com desconto, né? Era 10 por 90 centavos na época e um era 10 centavos. Então a gente, eu tinha acho que 11 anos, meu irmão tinha 9, cara. Enfim, e por conta disso eu fui estudar administração, passei em segundo lugar na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz 5 anos de curso, mas a verdadeira formação acadêmica foi dentro da empresa Júnior. Eu entrei em 2019 na Camp Consultoria, que foi a melhor experiência de vida de todas, porque a empresa Júnior é uma empresa real, feita por estudantes dentro de uma faculdade. A gente vende consultoria para uma empresa e todo esse dinheiro que é vendido e entra no caixa da empresa Júnior, a gente não recebe nada, é tudo reinvestido em formação empreendedora. Então, muito dos conhecimentos, muitas das cagadas, dos aprendizados aconteceu dentro da empresa Júnior. Foi uma escola de negócios e depois de 7 anos de ter entrado na empresa Júnior, eu sinto preparado para trazer aprendizados para vocês poderem usar isso no dia a dia. Meu foco aqui são jovens empreendedores, pessoas que são obstinadas, pessoas que escutam: você é muito jovem, nossa, como eu gostaria de ter a sua idade, nossa, se eu tivesse a sua idade, eu estaria rico hoje, não estaria porra nenhuma. Porque a pessoa que fala esse tipo de coisa é invejosa, é uma pessoa que não saiu do lugar. Eu escutei muito isso quando eu tinha 18 anos, 19, que eu ia nos cursos, eventos. Eu não sei se vai aparecer aqui no vídeo, mas tem um monte de crachá, tem mais de 100 crachá de evento, e toda vez que eu ia no evento eu falava: nossa, você é tão jovem, como eu gostaria de ter tido essa idade
fazendo isso. Primeiro que esse tipo de pessoa, quando fala que dessa forma, ela tem uma certa inveja. Nossa, como ele é tão jovenzinho, já está fazendo isso daí. Então, primeiro, não duvide de você. Use essa energia para atingir os objetivos que você quer. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estava lendo o livro... Não tá aqui. Estava lendo o livro Segredos da Mente Milionária e teve uma menina que falou, o nome dela é Thaís. Tanete, você acha que você vai ficar rico lendo esses livros? Eu não tinha personalidade suficiente na época. Na época, eu nem conseguiria gravar um vídeo assim, tá? Eu tinha tanta vergonha até ele levantar a mão para ir no banheiro. E ela disse isso, mas me marcou profundamente porque aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quem já leu o livro Segredos da Mente Milionária, ele diz que você tem que traçar uma meta de curto, médio e longo prazo. No curto prazo era passar em administração na FJF, passei. De médio prazo era, após me formar, aí estava, entre aspas, 2022, e está ganhando 7 mil. Eu estava ganhando 2x disso, então eu estava ganhando 14 mil já. O terceiro sonho era estar pousando no aeroporto dos Estados Unidos para morar nesse país foda. O que aconteceu? Fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio de 3 meses e morei lá. Então, o que eu quero falar é com esses jovens empreendedores que são obstinados, que muitas das vezes ainda não tem todos os recursos, ou acha que não tem todos os recursos, mas o digital... você está assistindo esse vídeo no YouTube, já é democrático a informação. Então, acredite primeiro em você, mas tem um caminho para percorrer. E é esse caminho que eu quero mostrar como eu cheguei até lá e como que eu estou nesse momento hoje. Então, continuando a história, entrei na faculdade, entrei para empresa de consultoria, que foi a Camp. Lá eu tive a oportunidade de ser consultor de projetos, assessor do marketing, fui gerente. O consultor é o cara que executa o projeto de consultoria. A gente vendia gestão financeira, pesquisa de mercado, mapeamento de processo e por aí vai. Fiz diversos projetos de gestão, planejamento estratégico também. Então aprendi muita coisa de planilha, de Excel, de pensamento estratégico de companhias e por aí vai. Depois disso eu subi de cargo, fui para gerência de projetos, que é o cara que gerencia esses consultores, e ao mesmo tempo era gerente de negócios, ou seja, eu vendia os projetos. Então, além de executar, além de gerenciar, eu aprendi a vender também. E aqui, dentro da empresa Juno, tem diversas histórias que eu quero contar, porque essas histórias vão conectar e vão te ajudar a refletir sobre alguns parâmetros e algumas crenças que vocês podem ter. E depois disso eu fui para a diretoria de marketing, a diretoria de marketing financeira era junto, depois finalizei a gestão sendo presidente da empresa Júnior, liderando 29 pessoas. Então, apesar da pouca idade, eu tive muito envolvimento com empresa grande, muito envolvimento com liderança, e o que eu percebi nesses 7 anos envolvidos com o negócio, não basta você ser bom em algo, não basta se você empreende na área de... por exemplo, você vende bolo, ou se você tem uma empresa de carro, uma concessionária, ou se você é advogado e tem a sua advocacia, por aí vai, diversas formas. Isso é o core business principal, é o que você faz. Só que rodeado disso tem várias outras coisas. Tem a parte gerencial, contratação de equipe, gestão de projetos, você pensar o futuro da empresa, planejamento estratégico, acompanhamento dos dados, que é a área de analytics, né? Então marketing, vendas, tem contratação de pessoas, jurídico, tudo isso, todos os stakeholders que envolvem a criação de uma empresa e uma gestão. É como se fosse vamos dizendo, alguém já viu um neurônio? Tem um neurônio ali que é a base do receptor, só que o neurônio tem várias axilos, né? Esse daí não é o nome. Enfim, em biologia era ruim, tá? Mas tem várias ramificações, essas ramificações vão para vários pontos. Então, isso tudo foi contribuindo para que eu conseguisse ter a visão do ecossistema todo da companhia. Então, isso você aprende no dia a dia. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de dar um nome para esse quadro. Esse quadro objetivo é tudo isso que eu já falei. Então, o aprendizado de hoje e o que eu quero trazer para vocês refletirem é um pilar. E aí, antes de gravar esse vídeo, eu gravei esse vídeo, iniciei gravando esse vídeo por conta do que eu vou falar agora. Isso acompanhou desde o colégio. Sabe quando no colégio você recebia uma agenda
e aí o professor falava, o para casa é tal coisa. Só que a galera anotava, às vezes só mentalmente. Só que eu era, sei lá, cara, eu tava conversando com meu sócio isso recentemente, porque eu achava que todo mundo era assim. E eu descobri isso recentemente que não. Eu achava que todo mundo era organizado, todo mundo tinha uma facilidade em olhar para o ecossistema como todo. Sabe uma marionete, como se estivesse controlando? Ou então quem já usou aquele Vision Pro da Apple, que você pega a tela, coloca de um lado, coloca de outro, coloca aqui, coloca lá. A minha cabeça funciona assim, é como se eu fechasse o olho e conseguisse ver de cima tudo acontecendo. E aí quando eu era do colégio e recebia essas agendas, eu colocava lá, a aula de geografia era numa quarta-feira, e a próxima ia ser na segunda, então eu ia lá na agenda da sexta, aí eu colocava um quadradinho, colocava dever de geografia. Aí eu sabia que a aula de... Aí hoje era quarta, né? E a aula de matemática seguinte era amanhã. E eu colocava na quarta, estudar matemática. Eu não sei se eu tenho essa agenda aqui para mostrar para vocês. Eu mudei agora, eu tô morando em Blumenau. Talvez eu tenha deixado em casa. E aí eu chegava em casa e ia riscando. E sabe qual é o mais curioso? Esse foi um dos pouquíssimos hábitos que eu não abandonei, eu só fui fazendo mais. Tentei outras formas, mas sempre foi esse que funcionou. Que é o caderninho, papel e caneta. Ó. Isso aqui é o que eu vou mostrar, ó, é a quantidade de anotação que eu tenho de outubro de 25 até agora. Ou seja, questão de 3 meses eu acabei com o caderno. Por quê? Todo dia, antes de dormir, e aqui agora são 9 horas que eu estou gravando esse vídeo, eu venho para a próxima página, mas agora não tenho nem próxima página para anotar, eu vou ter que mudar de caderno. E anoto o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, quais são as entregas que eu tenho para fazer, quais são os projetos que eu tenho que adiantar. E papel e caneta para poder riscar foi a melhor coisa que teve, porque você gera uma dopamina de concluir aquela atividade, você fica feliz com você porque concluiu, mas também você tira o peso mental de guardar aquela informação. Sabe quando você tá assim, nossa, eu esqueci que tinha que fazer uma coisa, qual que era mesmo? Pô, eu não lembro agora. Aí você fica remoendo aquilo, fica remoendo, uma energia tão pesada no cérebro que você nem consegue pensar direito. Mas experimenta depois desse vídeo começar a anotar as coisas que você tem para fazer. Pega papel e caneta e anota. Tira aí essa informação da sua cabeça e coloca aqui e elimina ela da sua cabeça. Porque você sabe que vai estar anotado, você sabe que você não vai perder ela porque você já anotou a informação. Então, por exemplo, hoje eu tive que resolver vários pepinos na empresa. Então eu não consegui concluir tudo. E tá tudo bem. Então esse foi um erro que eu cometi lá atrás, que eu queria zerar tudo do dia, zerar tudo. E a vida é imprevisível, acontece várias coisas. Então você tem que ter consciência disso. Por exemplo, eu tinha que conectar um WhatsApp no como, não deu tempo e tá tudo bem. Lógico, eu tenho um prazo para executar as coisas, que ainda está adiantado, então eu vou jogar para amanhã. Show de bola, eu queria ter concluído hoje? Queria. Lógico, tem vezes que o projeto atrasa, e é normal, só que aí tem que fazer de tudo para ele voltar ao normal. Então assim, essa é a primeira dica de hoje, que é anotar as coisas no papel. Anotar e ir riscando. E sempre que você tiver uma ideia, não vai para o celular colocar no computador. Pega uma folha em branco, olha só, tem várias folhas em brancos aqui que eu deixo do meu lado. Pega, eu dobro a folha, sempre dobro a folha. E começo. Eu gosto de datar as coisas porque às vezes eu acho papel perdido e falo, caramba, eu inclusive achei um aqui agora disso. Eu nem tinha lembrado disso aqui. Coloco a data e começo a refletir. Eu faço isso muito em reunião com o cliente, muito em reunião, porque parece que o pensamento flui mais. E, bom, basicamente é isso. A ideia desse canal do YouTube é trazer essas experiências, aprendizados, coisas que eu uso no dia a dia para potencializar os meus negócios. Lógico que aqui não dá para contar a história toda, senão vai virar um vídeo de história do Lucas Zanetti. Eu quero que ao longo do tempo essas histórias vão sendo contadas em vídeo, depois vai compilando tudo. Mas o mais importante foi o que eu falei no início, e eu vou deixar um pouco de curiosidade para que vocês vão me conhecendo ao longo do tempo. Bom, compartilhe esse vídeo com um amigo que está nesse mundo de empreendedorismo. Me siga na rede social, @LucasZanetti BR, ZANETTI.
inscreva no canal do YouTube também, ative aqueles negócio de sininho aí de notificação. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, uma sugestão de tema que você gostaria de ouvir, alguma sugestão, até uma crítica, mas a crítica, cuidado, você não vai criticar, nossa, não gostei do seu cabelo, nossa, seu óculos, não, foda-se, não quero nem saber. Mas, cara, gostei da forma que você construiu o raciocínio, justo, trazer um feedback que vá contribuir para o crescimento do canal e dessa comunidade. Foi um prazer estar aqui com você hoje e te vejo até a próxima.